Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E vamos ver se vocês adivinham quem é minha convidada especial de hoje. Mais de 13 anos no mercado imobiliário, mais de 700 famílias atendidas como um todo na companhia em que ela é a CEO. Eu tô falando da Bruna Sereno. Bruna, obrigada por ter aceito esse convite. Obrigada. Obrigada também pela sua trajetória que inspira tanta gente. Eu tenho falado com muitos corretores e realmente você é uma referência no mercado. As pessoas não sabem tudo que a gente passa, né? Como passou a nossa história. A grande maioria só vê o de hoje, né? Mas tem uma história aí de desafios, de muito trabalho, de muita superação para chegar onde eu estou hoje. E não que eu não estou passando, né? Onde eu não vou passar mais. Mas com certeza foi um aprendizado aí nesses anos aí de América que eu quero compartilhar, porque eu sei que pode ajudar muitas pessoas ainda. Exato, a gente vai falar de tudo isso e muito mais, gente, porque vídeos sobre mercado imobiliário, a Bruna tem vários no canal do YouTube dela. Vídeos sobre financiamento a gente faz sempre aqui e a gente vai postar cada vez mais aqui no nosso YouTube, que é novo. Mas a gente quer falar da pessoa por trás da profissional. A gente quer falar justamente do que a Bruna falou, desafios. Como é que uma pessoa que vem para cá fazendo um intercâmbio, né? Mais ou menos, Mais ou menos isso, que passou por tantos trabalhos diferentes, a Bruna vai contar um pouquinho sobre isso. Como é que essa pessoa se tornou líder de uma das imobiliárias referência de Orlando, com uma equipe muito bacana, muito íntegra, profissional, liderança. Vamos falar de tudo isso. Vamos. Uma coisa de cada vez. Então, primeiramente, obrigada por me convidar. É uma honra estar aqui compartilhando a minha história. É muito legal falar da sua história, né? É difícil você falar de você mesmo. Então, quando as pessoas perguntam assim, fala um pouco sobre você, todo mundo trava, né? Quem é você? Mas eu acho que é importante as pessoas conhecerem um pouquinho mais, não só de mim, mas de todo mundo, né? Que tem uma trajetória, uma história realmente que fez a pessoa chegar onde chegou. Eu começo a minha história lá em Jundiaí, onde eu nasci, né? Meus pais super amorosos, tenho meu irmão Rodrigo, que lá atrás, em 2005, 2006, meu irmão já morava aqui. E para uma questão de ficar mais próximo do meu irmão, meu pai resolveu aplicar pela loteria do Green Card. Né? Então, muitas pessoas não conhecem, né? Não sabem que existia. Existe até a loteria ainda, onde os Estados Unidos, ele sorteia para algumas nacionalidades o Green Card. E em 2005, meu pai começou nesse processo. Por quê? Vamos ficar próximo do Rodrigo, que já morava aqui em Orlando, o meu irmão. Então, em 2006, nós fomos contemplados pelo Green Card. Então, em 2007, nós mudamos, né? Você falou um pouquinho do intercâmbio. Eu tenho a história com o intercâmbio. Quando eu fiz intercâmbio para a Califórnia, quando eu tinha 16 anos, eu fiz o último ano de high school. Ah, tá. Então, isso foi antes. Foi antes. Tá. Antes que eu sei que você tem uma família que você que eu considero, fala com muito carinho deles, isso, né? Que é a minha família da Califórnia. Que eu fiz intercâmbio em 2003, 2004. Eu fiquei um ano com eles. E eu considero eles até hoje, né? Então, eles nunca tiveram filhos. Então, a gente se fala sempre, até Que hoje. legal. Então, realmente, eles são minha segunda família, né? Até o Thanksgiving do ano passado, de 2 anos atrás, fomos todo mundo para lá. As crianças, o Paulo, o Enzo, a Jéssica. Que legal. Eu resolvi levar todo mundo para conhecer realmente, né? Porque, querendo ou não, a gente tá em Orlando, é muito latino, né? É uma cultura muito misturada. Sim. Onde a gente não sente tanta falta do Brasil, porque a gente tem tudo aqui. Tudo. E lá na Califórnia, numa cidadezinha Pismo Beach, de pouquíssimas 1000 habitantes, foi legal levar eles para lá, sabe? Principalmente o Enzo e a Jéssica, que eles viveram realmente um Thanksgiving americano, estar no meio só de americanos. Então, assim, foi muito legal a gente ter passado esse momento lá. Mas, daí, volta lá em Jundiaí, viemos para cá em 2007. E quando eu transferi minha faculdade, eu fazia Mackenzie, transferi para cá, para continuar a fazer a faculdade e terminar aqui, né? Então, eu terminei não comércio exterior, que eu comecei no Mackenzie, terminei em administração. Só que eu entrei e comecei como salva-vidas, né? No parque do Discovery Cove, parque que nada com os golfinhos. Então, eu recomendo para todo mundo, que é um parque lindo. Lindo. Comecei lá porque meu irmão trabalhava de trainer no Discovery Cove.
Tinha vários amigos que trabalhavam lá. Então, quando eu vinha visitar meu irmão, conhecia todo mundo. Então, acabou que foi mais fácil entrar, Foi né? natural. Foi natural. E eu fazia polo aquático, então é muito fácil, né? Passar na prova de natação, tudo, porque você tem que saber nadar, fazer CPR, tudo. Só que eu fiquei 10 meses. Por quê? Eu via que não era para mim. Eu dava minhas horas assim para todo mundo que vinha, que chegava novo para trabalhar. Eu dava minhas horas porque eu não aguentava mais o parque. Por quê? Porque é aquela coisa do tipo você ficar olhando e nada acontece. Sabe quando você acha assim, meu, eu tô perdendo meu tempo aqui, né? E você é muito dinâmica, Muito, muito, né? né? Não consegue ficar parado. Imagina, ficar 40 minutos em cada posição até o seu próximo bump. Que eles falam bump, chega a pessoa, daí você vai para outro posto e fica, né? Nessa rotatividade. Eu assim, gente, não aguento mais, não aguento mais. Só que uma vez que você tá no parque, é muito mais fácil você migrar para qualquer outra posição. Então, muita gente no parque entrava como salva-vidas porque o sonho da grande maioria das pessoas que trabalhavam lá era dolphin trainer. Eles queriam ser Tá. treinadores de golfinho. Todo mundo lá no parque fazia biologia, psicologia. E queriam ser dolphin trainer. Era um status no parque, ser dolphin trainer ou chamu trainer. Era realmente um status. Então, todo mundo entrava como salva-vidas, porque uma vez que é mais fácil você entrar no parque, né, em alguma posição, é mais fácil você Pra passar trocar, pra você já tá trocar. lá. Você já tá lá, exatamente. Só que daí eu não fui para nenhuma dessas áreas. Eu fui para a área financeira, né? Então eu saí de salva-vidas e entrei na área financeira. Eu fiquei 4 anos lá. Eu era a mais nova, eu tinha 20 anos. Que escola, né? Foi ótimo. Nossa, que escola. Eu trabalhava com o vice-presidente do parque, assim, só gente muito alta em cargo, né? E eu era uma menina realmente. Mas trabalhei no contas a receber, contas a pagar. Eu falo que eu trabalhei no caixa do Tio Patinhas, no cofre do Tio Patinhas, porque é uma das experiências também que antes do parque abrir e depois que o parque fecha, onde todo o dinheiro do parque vai, toda a questão de segurança, é muito legal, sabe? Então, assim, foi uma super experiência para mim. E até eu me formar. Então, foi muito bacana porque eles pagaram minha faculdade também. Ah, né? isso é fantástico aqui, né? Fantástico, fantástico. Então, depois que eu me formei e tudo, resolvi sair do parque e me arriscar em outras áreas. Não vou contar muito de todas as áreas que eu fiz até Mas que foram várias, só enumera pra gente. Olha, depois que eu saí do parque, eu trabalhei na Altur, numa empresa de transporte, com o Cláudio, que era o dono da empresa. Muita gente das antigas conhece a Altur, porque muita gente trabalhou lá e o Cláudio era um CEO, um líder extremamente, assim, inspiracional. Porque, assim, eu olhava para ele, poucas coisas que ele fazia, eu falava assim, meu, quando eu tiver minha empresa, eu quero fazer isso. Como era levar uma manicure toda semana Para as para as funcionárias. funcionárias, tá? Então, assim, e ele pagava. Então, você podia fazer a mão ou o pé. Você punha a agendinha, você punha lá o seu nome, toda sexta-feira a menina ia e fazia quem colocasse o nome. Não, era surreal. O tipo de coisa que qualquer pessoa pode dizer, nossa, foi um tempo que não serviu para nada, porque hoje em dia ela faz outra coisa. Mas olha quanto aprendizado de você Quanto. entender a liderança e você hoje ser uma líder. Exatamente. Né? Eu lembro que ele tinha também, uma vez no mês, ele fazia um churrasco. Então, assim, acho que era na última sexta-feira do mês, ele fazia um churrasco para todo mundo. Para os motoristas, era uma equipe muito grande. Ai, eu vou chutar aí umas 100, 150 pessoas que estavam legal. trabalhando. Então, assim, pequenas coisas assim que ele fez que eu falei assim, meu, isso é muito legal. Porque todo mundo queria trabalhar na Altur, na época, sabe? Então, eu entrei na Altur na parte financeira também, né? Então, eu tinha todo o background do parque, entrei na área financeira. Depois eu saí, daí eu fui trabalhar como gerente do Orlando Kart Center, uma empresa de kart. Nunca tinha dirigido um kart na vida. Daí, nesse meio tempo, eu era personal trainer, porque eu tinha acabado de fazer fisiculturismo, tirei minha licença de personal trainer, então fazia no part-time também, dava treino de personal Tudo junto, trainer. tá, gente? Tudo junto. Part-time significa que metade do dia ela fazia uma coisa, a outra metade ela fazia a outra. Não, e quando eu trabalhava no parque, no SeaWorld, eu trabalhava na Quiet Flight, uma loja de roupa de surf, no comecinho da International Drive, do lado do Kingdom Sushi, naquela esquina. Sim. Trabalhava lá.
Trabalhava de hostess no Nelore, enquanto eu Na trabalhava no parque, na churrascaria. churrascaria de sábado e domingo. Gente, eu fiz tanta coisa. E isso, para quem tá aí no Brasil achando, nossa, ela não parava, tá? Tem inúmeras pessoas fazendo algo parecido aqui, né? Tendo vários trabalhos, Vários, e, mas o que enfim. eu vejo, antes, as pessoas que vinham para cá não tinham medo de trabalhar, Uhum. né? O que que vão pensar de mim? Não, não existia isso, sabe? Então, assim, eu olhando a minha retrospectiva, nunca parei para falar assim, não, será que eles vão me julgar porque eu tô trabalhando no restaurante? Você nem Eu pensava. nem pensava, né? Será que, eu tô trabalhando numa loja de roupa? Não, eu simplesmente, de sábado eu não tenho que trabalhar no parque. Deixa eu ver se eu consigo alguma hora extra em alguma outra. Eu fazia de tudo, assim, sabe? E conheci muita gente, até o Paulo, às vezes a gente encontra alguém na rua, eu falo assim, eu trabalhei com essa pessoa na loja no Orlando Kart Center. Ele falou assim, mas você trabalhava no kart? Eu nem sabia que você trabalhava no kart, que eu vou lembrando, né? Então, assim, a gente vai Vai descobrindo. descobrindo e vai conhecendo muita gente, enfim. Então, trabalhei, né? Durante o trabalho que eu trabalhava no SeaWorld, eu trabalhava de hostess, trabalhava na loja. O que mais que eu fazia? Trabalhava de personal. Que mais? E como é que o mercado imobiliário entrou na tua vida? Como é que Sim. você, quando foi que você falou, eu acho que eu quero ser corretora? Será que você falou isso? Não falei, não falei. Acho que quando eu saí oficialmente do kart, uma amiga minha falou assim, Bruna, estão precisando de gente no timeshare, no Westgate, né? Daí eu falei assim, o que que é? Não, você tem que ir, porque eles estão precisando de brasileiro, que era uma época que o brasileiro vinha muito, acho que 2010, 2011. E eu lembro que eles fizeram o treinamento que eles fazem, tipo, em 3 meses, em uma semana, com, Nossa. tipo, 12 brasileiros, porque eles estavam desesperadamente precisando de brasileiro, né? Muito. E daí eu lembro que eu entrei nessa leva de brasileiros, e daí era assim, ou você ganhava por dia, ou você ganhava comissão. Então, eu falei assim, eu não tinha licença ainda de corretagem. Então, eu trabalhava e ganhava por dia. Só que era muito melhor você trabalhar por comissão. E foi daí que eu comecei a estudar para tirar a licença de corretagem. Só que daí deu, tipo, 3 meses, eu vi que não era para mim, sabe? Timeshare. Timeshare. Não era para mim. Brigava completamente com a minha visão de vida, né? Valores, enfim. E daí eu saí do timeshare e entrei com a Rosana, né? Que a Rosana também estava abrindo a Florida Connection. Foi no início. Foi no início. Tá. Foi logo no início. Então, eu passei com a Rô em todos os escritórios, todas as fases, assim, sabe? Então, foi muito legal porque a gente começou juntas, assim, ela como broker e eu como uma das primeiras corretoras. Sim. E daí, comecei com ela. E daí, foi quando eu atendi a primeira cliente, eu tive minha primeira venda. Primeira cliente, primeira venda. Eu falei assim, não, isso daqui é pra mim. Não, me diz uma coisa, primeira cliente, primeira venda, qual foi o maior desafio que você acha que você enfrentou com essa primeira experiência? Olha, foi muito legal que eu conto isso até nos meus treinamentos com os corretores. Que na época, eu tinha um carro... eu vou contar umas partes, né? Eu tinha um carro que era um Yaris azul, que parece uma corujinha, um sapinho azul calcinha, gente. Quem tem um carro azul calcinha? Só que eu tinha, nossa, esse carro de 2 portas, ia para Miami, voltava. Não, eu fazia tudo com esse carro. Então, eu comecei no mercado imobiliário com ele. E daí eu assim, como que eu vou atender a minha cliente com esse carro azul, cheio de amassadinho no carro? Porque é muito, né? Era um carro novo, né? Quando eu cheguei aqui, eu comprei ele. Então, era um carro novo, teoricamente. Só que ele era, sei lá, ele amassava com facilidade. Você empurrava, ele fazia uns buraquinhos. Eu assim. quero ver a cara do Paulo ouvindo essa parte. Gente. O carro amassa com facilidade. Gente, eu vou ter que usar isso a meu favor. Eu falei assim, gente... empurraram alguém, sabe quando abre a porta do carro, bate no carro e fica uns amassadinhos? Eu falei, gente, olha o meu carro, tem uns 3 amassados na minha porta. Daí eu fui descobrir que era o meu irmão empurrando uma amiga nossa, a Priscila, que fez esses amassados no carro, eles foram me contar depois. Tipo assim, enfim. Só que daí assim, gente, como que eu vou atender minha cliente com esse carro? O que eu fiz? Marquei na padaria para encontrar com a cliente. Tipo, coisa que você não faz nunca, na padaria. Daí, encontrei com a cliente na padaria. E daí, quando a gente foi entrar no carro, eu falei assim, olha,
o meu carro tá no conceito, eu vim com o carro do meu irmão. Ah, boa! Então eu lembro que eu conto até hoje, porque assim, foi muito engraçado. Que daí eu tive que abrir, a filha entrou no banco de trás, a mãe entrou na frente, mas Uhum. veio só a mãe e a filha pra cá, né, pra ver o imóvel. E então esse foi o primeiro. Eu falava assim, gente, o que eu vou fazer? O que eu vou falar? Tô com esse carro, né, de duas portas, mas todo Uhum. mundo tem um início, né? Claro. E daí, quando a gente chegou no escritório, eu lembro que ela falou assim: então, tá, a gente vai comprar. Eu assim. E agora eu não sei nada do contrato. Meu Deus do É. céu. Então eu lembro que eu fui correndo, né, falar com o Marcelo, que o Marcelo trabalha até hoje com a Rô. Eu falei assim: Marcelo, me ajuda, pelo amor de Deus. Ela falou que ela quer comprar, eu não sei fazer um contrato, e não sei o que. Eu falei que eu já tinha experiência, não sei o que. Tinha experiência em vendas, mas não vendas no mercado imobiliário, Uhum. né? Sim. E daí eu lembro que daí foi Aí assim. eles te ajudaram. Me ajudaram. E daí saiu a primeira venda. Eu lembro até hoje, Cristina de Brasília. Então, assim, foi quando eu falei assim: não, gostei. É isso que eu quero para minha vida, sabe? Uhum. E daí começou todo o processo, o amor. Mas realmente, assim, eu comecei a ter esse amor foi quando, bem na época de 2008, 2009, né? Quando teve a queda, né? Uhum. Aqui dos Estados Unidos. Meu pai começou a investir no mercado imobiliário e eu ia acompanhando ele. Então, Deus foi me preparando, assim, sabe? Uhum. Porque eu fui acompanhando ele, a gente ia visitar os imóveis, tudo. Ele comprou, a gente foi morar nesse imóvel, depois a gente vendeu. Então, foi Que criando legal. isso. Então, quando foi para tirar licença, eu já gostava do mercado Você já imobiliário, entendeu? sabia que era isso que Já você queria. sabia, só foi aquele um empurrãozinho no timeshare para realmente me direcionar para o Uhum. mercado imobiliário. Que legal, legal saber disso. E me diz uma coisa, como que era, você trabalhava sozinha em todos esses trabalhos e de repente você entra numa imobiliária, eu não sei naquela época, mas hoje em dia o pessoal trabalha bastante em equipe, né? É. Como que foi uma pessoa com uma determinação como você tem, e tão ativa e tal, começar a trabalhar em equipe? Teve desafio nisso? Não, não teve desafio, porque, querendo ou não, o corretor imobiliário, ele é o CEO da sua própria empresa, Uhum, né? Então, na época não tinha muito teamwork, do tipo assim, estou no time sereno, estou no time uhum. que tem vários corretores nesse mesmo time. Era cada um por si. Faz pouco tempo que essa 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 Mentalidade. mentalidade de time começou a alcançar os corretores brasileiros. É muito comum com as imobiliárias americanas trabalhar em Uhum, time, mas para os brasileiros nunca foi. Foi sempre todo mundo independente, né? tá. Mas eu vejo que eu sempre pensei como uma empreendedora, né? Porque assim, eu lembro pesquisando assim, como que eu posso divulgar esse imóvel, não só no MLS, para o maior número de pessoas. Eu ficava assim, matutando. Daí eu falei assim, descobri MailChimp. Falei assim, como que eu faço para fazer MailChimp? Daí eu comecei a estudar e eu mandava para um monte de gente, não sei o quê. Eu lembro que naquela época eu já pensava com Fora da uma caixa. cabeça macro, entendeu? Que Uhum, não tinha isso. Como que eu vou fazer um evento? Como que eu vou fazer aquilo? Então eu sempre fui meio fora, assim, da rota, assim, do uhum. normal, né? Então, eu analisando hoje, eu peguei uma assistente muito rapidamente. Porque eu falei assim, meu, eu não tô dando conta, eu preciso ter uma assistente. Então, logo no começo, eu já tinha uma assistente trabalhando Que comigo, te dá mais que me dá liberdade, mais né? liberdade. Então, você fala assim, meu, da onde que vem isso, né? Uhum, Então, eu muito nova já pensava em como que eu poderia trabalhar de uma forma mais inteligente. Você entendeu? entendi. Porque se eu dependesse só de mim, eu não ia conseguir alcançar, né? Até porque é um trabalho que seria bem infinito, né? Depende das Não, horas do dia que você tem e acabou, você exatamente, não consegue mais dar exatamente. conta. E é isso que é complicado de várias profissões, né? Como eu era personal. Se eu tinha, 3 horas, eu podia atender 3 clientes. Eu não posso atender mais, né? Eu posso, Uhum. às vezes, criar um grupo, tudo, mas não tem como você. Você tem que sair muito Escalar. fora da curva para você conseguir escalar, fazer um lançamento online de treinamento, tudo. Então, eu sempre pensava assim: como eu posso escalar? Como que eu posso atingir o maior número de pessoas mostrando esse imóvel? Então, eu via que sempre tive essa mentalidade, sabe? Entendi. E foi dessa mentalidade que vieram os primeiros passos para a exposição no digital, você acha? Foi, com certeza. Eu falo que o meu grande erro foi não ter mantido uma consistência. Por quê? Uhum. Eh,
Em 2000, vamos dizer, eu abri a Select em 2016. Em 2016 mesmo, eu já comecei a gravar muito vídeo do YouTube. Muito vídeo do YouTube. Só que, eu tô feia. Peraí. Vou interromper. 2016, a Bruna começou a gravar. O que eu sempre falo. Daqui a pouco você tem 10 anos gravando. Então, você, corretor de imóveis, que acabou de tirar sua licença, ou que tirou já faz um tempo, mas ainda não se expõe no digital, ou vai muito timidamente, e chega num vídeo da Bruna e se intimida, faz o seguinte, procura lá o primeiro. Mas eu tirei. Segundo, você tirou, você devia deixar, mas deixa eu te Bruna. contar. Mas foi isso, essa falta de mostrar consistência. A evolução, né? Eu vou até mostrar. Vai ser muito legal se eu colocar esses vídeos. Vai ser uma Bruna de antes, uma Bruna... De repente você faz até um vídeo. fisicamente. De repente você faz um vídeo atual falando como foi isso e mostrando umas partes do começo. Não, gente, hoje eu nem ligo, tá? Hoje eu não ligo, mas essa autocobrança de não tá legal, eu tô feia, no meu nariz, não sei o quê, nananã. A minha voz. Eu acabei não postando. Postei, depois tirei e não criei uma consistência, entendeu? Se eu tivesse criado em 2016 essa consistência, então, se o pessoal que cuida do meu Instagram, do YouTube, tá tudo arquivado esses vídeos, porque eu não mantive. Olha que besta, né? Não, mas é assim, a maior parte das pessoas realmente pensa assim. Eu tenho essa frase que eu levo muito comigo, que a minha coach falou uma vez, que é: quem tem medo do ridículo nunca vai chegar no extraordinário. Porque, assim, é isso. O podcast, eu comecei em 2020 a fazer o Selecta Talks, 2020. E daí o meu time assim, mas Bruna, por que você tá fazendo, no meio da pandemia, você tá fazendo o Selecta Talks? Gravei com o Rassum, gravei com a Fabi, gravei com a Andrea, eu vi que você gravou com a Andrea, gravei com um monte de gente. E o meu time assim, Bruna, por que você tá gravando? No meio da pandemia isso não vai te acrescentar em nada, não vai te ajudar em nada. Eu parei. Eu gravei, tipo assim, 20 episódios, 30... Daí parei, não tive consistência. Eu poderia estar em outro lugar hoje com o Selecta Talks, entendeu? Então, mas eu tinha certeza, eu tinha um negócio no meu coração que era para eu fazer, mas eu escutei as pessoas externas, entendeu? Então, eu vejo que a minha vida foi de muita coragem, porque eu nunca tive medo de empreender, de começar, de fazer uma nova profissão, mas eu escutei muitas pessoas ao longo da minha carreira que se eu não tivesse escutado mais o meu eu interior, né? O Espírito Santo falando, acreditado mais em mim, hoje talvez eu estaria, ainda em outra posição. Sim. Entendeu? Então, quando você olha o meu canal, vou até postar uns vídeos assim, vou fazer um antes ou depois, tenho que falar até pro meu time, para pegar esses vídeos do YouTube antigos. Para mostrar realmente que a consistência hoje é fundamental para você se destacar em qualquer mercado. Sim. Então, assim, você está começando... Como chama o seu episódio? O seu canal? Zarcast. Zarcast, nem sabia. Zarcast, sensacional. Então, tem que fazer e tem que, assim, não parar. Não parar. Claro, pode parar porque você vai, né, investir em outro desafio, mas enquanto seu coração ainda estiver vibrando, tem que continuar, tem que continuar. Então, independente do que as pessoas falem, entendeu? Tem que Você acha que... desculpa te interromper. Não. Eu sou... não, a gente, eu tô me policiando com isso. A cabeça funciona tão assim que eu já isso é super entrei. legal. Você acha que... Hoje eu vejo que você vem... Eu tô pulando de pato para ganso aqui, tá, gente? Isso Mas que é porque legal. eu sei um pouquinho da história que a Bruna vem passando. Então, você acha que hoje, com a maturidade até dizendo espiritual que você vem adquirindo, desenvolvendo mais a sua identidade em Cristo, você acha que você hoje escutaria mais essas pessoas como você está dizendo que escutava nessa época? Eu escuto todo mundo, né? Eu não tenho problema de você falar assim, Bruna, eu não gostei que você falou isso. Entender se eu achar que fui eu, vou pedir desculpas na hora. Mas se é alguma coisa que eu não tenho certeza, deixa eu entender do Espírito Santo se é para eu continuar ou não nesse projeto. Você entendeu? Sim, a opinião dos outros não te paralisa. Não. E eu acho que esse que é a questão principal que faz as pessoas não prosseguirem em alguma coisa. Eu também acho. Né? É o medo da opinião alheia. Vão me chamar de blogueirinha, vão me chamar de não sei o quê.
Gente, eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou em Cristo. Ah, você tá metida. Eu não me considero metida. Ah, você é... você é mentirosa. Não, não sou mentirosa. Ah, você é... Sei lá, o que falarem. Gente, você tá gorda. Ah, eu acho que eu tô gorda mesmo. E aí, tipo assim, vou emagrecer daqui a pouco. Você entendeu? Não tem... Pra mim, juro, hoje... Eu nunca liguei muito, tá? Realmente do que falavam. Porque realmente eu sei quem eu sou. Mas hoje, se Ainda alguma mais, coisa... né? Ainda mais. Mas se alguma coisa que falam assim... Ah, é esse projeto. Vamos fazer sociedade com essa pessoa. Não, hoje... Eu oro, entendeu? Para ver realmente se esse é o caminho, entendeu? Independente do que as Sim. pessoas falem. Ah, não, o cara é muito bacana, o cara é de Deus, o cara é não sei o quê, faz sociedade. Não, calma. Eu também acho, mas deixa eu ver se o meu coração se sente paz para estar dando esse próximo passo, entendeu? Outro dia o próprio Alexandre falou uma coisa para mim. Ele falou: começa a prestar atenção o que é proposta e o que é propósito. Aí isso ficou na minha cabeça. E logo depois a gente teve uma situação e eu falei pro Ale: olha, isso é proposta. Não tá dentro do nosso propósito. Perfeito. Então, Nossa, que às frase vezes, linda. às vezes a gente precisa parar, né? E prestar atenção nas coisas que acontecem ao nosso redor. Não, e você falou do Alê, e realmente nessa minha caminhada, quem me ensinou muito isso foi ele, né? Ele fala assim, minha irmã, ora, e você vai ter a resposta que você precisa, né? Então, às vezes a gente quer ter aquela resposta rápida, porque você quer fazer acontecer, porque você Que acha... somos imediatistas, Não, e porque né? você fica deslumbrada, às vezes, por uma proposta, né? E em todas as minhas orações, eu falo assim, coloque aqui na Selecta, no meu caminho, em casa, as pessoas que são para estar no meu caminho. Que as propostas, os convites, os amigos, e tira, né? Desvia do meu caminho tudo que não está alinhado com o meu propósito em você, né? Em Cristo. Então, é isso realmente. E às vezes vão aparecer as propostas que o Espírito Santo te testando se, tipo assim, realmente. Você sabe para onde você está indo? Exatamente, né? Você pede tanto que você tenha discernimento, sabedoria, então eu estou te dando uma situação para prova para exercitar você. isso. É isso aí. Né? É isso E aí. aí pode ser que você que está ouvindo essa conversa fale: ai, mas eu nunca escuto o que eu devo fazer. Às vezes a gente não escuta mesmo, Não. mas a gente tem uma paz em fazer tal coisa e não a outra coisa, que a gente fala que é realmente a paz que excede sobre todo o Entendimento. a paz que excede todo o entendimento. A gente não sabe por quê, mas a gente sente paz em seguir naquela direção, né? Olha, e uma coisa que hoje é batata para mim, tá? Sabe, várias coisas que a gente vai. Você conheceu alguém, ou você contratou alguém para o seu time, e daí alguma coisa incomoda, você fala assim, alguma coisa naquela pessoa não bate, né? Mas a pessoa legal veio para uma referência legal e você vai testando, Hoje eu entendi que se eu tenho esse sentimento, eu corto a pessoa na hora, eu não pago para ver. Eu não pago para ver. É corretor, é funcionário, é amigo, eu não pago para ver. Porque todas as vezes que eu falei isso pro Paulo, falei, amor, essa pessoa não é transparente. Eu não consigo ler essa pessoa. A pessoa que entra na Selecta, eu falo assim, tem alguma coisa. Chega no final, alguma coisa acontece. Então, hoje, esse incômodo do Espírito Santo que fala assim, que a gente sempre, às vezes, gosta tanto de uma pessoa, mas daí você fala assim, deve ser coisa da minha cabeça. Você releva. Chega no final, acontece alguma coisa, sabe? Então, hoje, eu sou muito imediatista nessa questão. Me incomodou, eu nem quero prosseguir. Eu já corto na hora. Isso daí é uma coisa que eu levo comigo, né? Eu falei pro Paulo que eu não consigo ler alguém, para mim isso daí já não é um bom sinal, entendeu? Entendi. E já pegando esse gancho, deixa eu te perguntar uma coisa, porque você pode ter essa impressão de alguém porque você está olhando sobre a perspectiva da mim. Bruna Pode ser. e também da Selecta. Então, existem alguns valores da Selecta que se misturam com os da Bruna e do Paulo, né? Porque são os donos da Selecta, mas, enfim, quais são os valores da Selecta? Isso serve, gente, para você entender se você tem... Vamos supor que você está almejando fazer parte da equipe Selecta. Então,
os valores da Selecta, você tem que ter aderência com esses valores. verdade. Porque senão depois acontece exatamente isso. Exatamente. E hoje, a Selecta é realmente para quem caminha nos mesmos valores e princípios. Quem não tem, não é para Selecta. Tá tudo bem, Tá tudo bem, mas é realmente. Só que algumas coisas, né, Ká, a gente vai conhecendo com o tempo, né? Então a gente tem aquela primeira impressão, óbvio, né, da pessoa, do Sim. funcionário, do corretor, que a gente tem que, se a gente tem uma boa impressão, vamos, né? Não posso julgar a pessoa, né, por qualquer razão. Então, eu muitas vezes, se eu gosto da pessoa, se eu tenho um sentimento legal, eu sou assim, vamos testar. E é com o tempo que as pessoas às vezes vai se mostrando, né? A gente às vezes fala assim, é numa separação que você conhece, né? Uma briga que você conhece o sócio, uma separação, enfim. Então, realmente, não tem um julgamento assim das pessoas. Se eu sinto que a pessoa é bacana, eu tenho aquele sentimento bom, assim, eu dou essa Abertura. para fazer parte. Mas uma das coisas que eu já falei aqui, que é um dos valores é transparência. Transparência em tudo, porque a transparência é onde o corretor vai conseguir ser verdadeiro e honesto com o seu cliente, né? Ele vai conseguir ser verdadeiro com os parceiros, com o time. Então, assim, para mim, transparência é um dos pontos chaves. E uma outra coisa que é um dos valores principais é aplaudir com o sucesso do outro. Isso, para mim, é um dos principais valores que eu tenho. Porque quem aplaude, atrai, né? Então, aplaudir é vestir a camisa da Selecta, é aplaudir a corretora que vendeu aquela casa de 5 milhões, é querer fazer, às vezes, comentar, porque assim, né? Quantas pessoas comentam no seu feed, nas suas postagens? Nossa, a gente tá falando sobre isso hoje no outro episódio. Não é? Ela tira o post, mas ela não comenta, né? Ela te segue, ela, de alguma forma, você inspira, mas ela não comenta. Nossa, como seu cabelo tá lindo e não sei o quê. Nossa, super feliz que você... Você entendeu? Sim. Então, assim, quem aplaude, atrai. Então, para mim, um dos maiores valores é isso hoje na Selecta. Porque é onde você vai estar feliz genuinamente com o sucesso do outro. Então, eu não vejo a Selecta como, estou competindo com outro corretor. Não, hoje o time está tão gostoso, assim, das pessoas se ajudarem, de um corretor entrar, já é a Sandy, não, já vem almoçar aqui em casa, aí outra, não, quero que você almoce aqui em casa, aí não sei o quê, e já cria, sabe, aquela harmonia, quebra aquele gelo, então assim... Eu tenho visto que você tem incorporado corretores novos, até em questão de idade mais nova. E eu vejo, às vezes, não é que eu tô stalkeando, mas eu vejo os stories, gente, aparece para mim toda hora. E eu vejo vocês em treinamento com os corretores novos e os corretores antigos no treinamento. No treinamento. Eu falei isso pra Sandina, né? A gente gravou, eu falei, que legal, isso já me mostra muita coisa sobre você, porque... No mínimo, uma humildade de alguém que já caminhou alguns anos e tá lá junto com os novos. É isso né? aí. E você sabe que ontem a gente teve um treinamento com a Barba falando sobre comunicação. E tava todo mundo, porque eu sempre tenho alguma coisa para melhorar, né? Sim. Se eu chego num ponto que fala assim, eu já sei tudo, acabou, você não cresce mais, você não se desafia mais. E muitas vezes é aquela pergunta de um corretor novo que às vezes você vai assim, agora às vezes alguma coisa que não fazia tanto sentido para você começa a fazer, porque teve uma explicação diferente, porque você ganhou mais experiência. Exato. Então isso é muito, muito bacana do que dessa harmonia que tem o time hoje. E me diz uma coisa, eu vejo muito corretor que quando está no início da carreira, tem uma coisa em comum, não sei se é impressão minha, não é uma estatística oficial. Eu vejo muita gente querendo vender luxo logo no começo, né? O que você me fala sobre isso? Olha só, o luxo tem o glamour que o pessoal acha que é, né? Então, assim, o que influenciou muito é os Netflix da vida, que mostra só casa milionária, a pessoa atendendo de Louboutin, vendendo Manhattan, né? com salto desse, fino. Enfim, não é uma realidade. Não é uma realidade. Mas então, muitas pessoas, elas começam no mercado deslumbrados nisso, né? E não é todo mundo que sabe vender luxo, porque
não é que não conhece o luxo, ainda não tem o perfil de um comprador que é mais, não é nem luxuoso, mas um corretor um cliente mais sofisticado, né? Uhum. Porque luxo não é a marca, é a pessoa saber se portar, é saber falar de tudo um pouco. Então não é só porque às vezes eu tenho uma Mercedes, porque eu tenho uma bolsa Louis Vuitton, porque não sei o quê, eu posso atender luxo. Porque eu tenho um relógio, Rolex, eu posso. Não, Uhum. vai muito além. Então, as pessoas que querem atender, muitas vezes, não estão preparadas, né? No contexto todo. Eu posso saber um pouco de marca de luxo, mas não é só saber de marca de luxo. Você tem que entender, né, Do do universo desse universo cliente. que é. Então, assim, a questão dos corretores querem atender luxo é mais por estarem deslumbrados, achando que, ai meu Deus, vou vender casa de milhões e vou fazer comissões de milhões. Está pensando mais na comissão e no status do que realmente, sabe? Não, Uhum. eu falo que no começo você tem que entender onde você se sente mais confortável. Claro, você pode almejar, né? Ter uma carteira de clientes que compram imóveis mais caros, mas não necessariamente eles vão comprar um imóvel de luxo. Você entendeu? Uhum. Sim. Então, é uma questão de muito corretor ficar deslumbrado, eu acho. Muito mais. Qual é o maior desafio para um corretor que está em início de carreira hoje em dia? Porque hoje em dia é diferente de quando você começou, Aham. Não, né? eu acho que não. Acho que o maior desafio é do corretor, assim. E agora, por onde eu começo? O que que eu faço? Eu acho que é esse o medo de todo mundo, do Uhum. tipo assim, como que eu faço um contrato? Como que eu mostro o caso? Como que eu faço é muita coisa, entendeu? Porque, novamente, o corretor é o próprio CEO, então ele tem que cuidar do marketing, ele tem que cuidar das postagens inicialmente, das redes Uhum. sociais, é ele que tem que falar sobre o mercado, então ele tem que saber um pouco do mercado imobiliário, é ele que tem que fazer o contrato, então ele tem que saber do contrato. Então, assim, é muita coisa. Eu acho que dá aquele sentimento, tipo assim, e aí, por onde eu começo? Né? E é aí que a gente começa na Selecta, começando do começo. Então, a gente vai entender quem é o corretor, qual que é o perfil do corretor. Uma das coisas que a gente faz, né? Então, eu tenho a Amanda, que acompanha os corretores nas fotos, a Jéssica. Se o corretor dá abertura e a gente fala, a gente vai tentar entender como que o corretor está se vestindo, qual que é a imagem que aquela pessoa está passando para o público, se ela, né, Uhum. começar nas redes sociais. Por quê? Porque muitas vezes, se eu já tive, né, um cabelo loiro, loiríssimo, Sim. que imagem que eu vou passar para as pessoas que eu estou atendendo? Eu já tive piercing aqui, Uhum. né? A Bruna vai ter um piercing aqui. Tá, que imagem eu vou estar passando para as pessoas? Então, a primeira vez que a gente conhece o corretor e ele dando a abertura, né? A gente começa a conversar, a falar sobre o que nós acreditamos que ficaria melhor. Então, a Marcele entrou, ela tinha umas luzes e tal. Eu falei, você ficaria muito mais elegante com um cabelo de uma cor só. No outro dia, ela já foi lá e já pintou. E ficou Que muito mais legal. elegante, Nossa, entendeu? gente, isso é ouro. Imagina você ter uma mentora, alguém que Que já olha caminhou e te dá dicas sobre coisas que ninguém vai te falar. ninguém vai. Então, assim, a Marcela, quando foi tirar foto, eu acompanho ela na foto. Quando os corretores entram novos, a Amandinha tá acompanhando para tirar as fotos. Por quê? A gente se ajuda a escolher a roupa, a gente se ajuda a escolher o sorriso da foto. Porque muitas vezes a pessoa, ela tira uma foto que ela não parece uma pessoa tão amigável. Ela é uma Uhum. pessoa extremamente amigável, mas na foto ela parece Não um parece pouco acessível? acessível, um pouco arrogante, porque às vezes Essa sou eu, acontece. sabia? Toda vez que eu vou tirar foto, eu tenho a tendência de ficar muito séria. Exato. E aí, se não for. Agora, a Chay fez milagre, tirou vários sorrisos, mas eu ainda não Exatamente. me sinto à vontade, para dizer É. a verdade. Mas E, eu preciso e daí não mostrar uma mostra imagem de realmente. acessibilidade, né? Exatamente. Então, por que a gente acompanha nas fotos? É porque a gente gosta? Não, é porque a gente gosta de ter esse olhar, né? Uhum, Então, a Amanda, que está comigo já há um tempo, ela sabe que olhar eu vou gostar, né? uhum. Que olhar é o que vai, a pessoa vai se mostrar mais amigável. Qual roupa vai ficar bom, né? Então, a gente cuida disso, porque é essa imagem que a gente vai passar. E a primeira impressão, quando a pessoa olha, né, que vai falar assim, gostei dela, quero Sim. trabalhar com ela, não quero trabalhar com ela. Então a gente vê foto e perfil de WhatsApp, de business card, nas redes sociais, a gente fica olhando as redes sociais dele, dos corretores, se a gente acha que alguma coisa não faz sentido, a gente pede para tirar.
tanto de informação, quanto de look visual, tudo. Por quê? Porque a gente sabe que imagem a gente quer passar, que cliente a gente quer atingir, entendeu? Então, isso não é a Bruna, é o time como um todo, a gente tem que andar em sinergia, Não é o que a entendeu? Bruna acha que fica legal, é o que a Bruna sabe que vai dar resultado. É E é o diferente. cliente que todo mundo quer atingir, Uhum. entendeu? Então, essa sinergia faz a diferença no time. Deixa eu te perguntar uma coisa, pergunta polêmica. O mercado está saturado para corretores de imóveis ou está carente de corretores de imóveis que se capacitam e se profissionalizam cada vez mais? O mercado, ele é cíclico, né? Então, os corretores que estão hoje realmente faturando são os corretores que se capacitam, são os corretores que fazem bons parceiros, que eles querem fazer parceiros. Não é um corretor que fala assim, eu sou a Bruna, não quero nem falar com a Karina. A Karina tem que trabalhar para mim, porque ela é minha parceira de financiamento e beijo, tchau. Os corretores que eles criam parceria, criam relacionamentos com os parceiros, que estão aí constantemente fazendo os cursos para se aperfeiçoar, são os corretores que vão perdurar no mercado imobiliário. São os corretores que vão vender, são os corretores que realmente vão crescer no mercado, né? Então, sempre vai ter uma leva grande de corretores que vai estar trabalhando. Só que daí você vê na outro ciclo, eles já não estão mais, porque eles não conseguiram manter a profissão. Quantos corretores passaram pela Selecta que não vendiam nada, que vendiam uma casa no ano? Como que você vai sobreviver com uma casa no ano? Eu vi uma estatística que diz que 2024, 49% dos corretores do país inteiro, não estou falando só de Flórida, venderam um imóvel ou nenhum. Ou nenhum. Então, Isso é muita coisa, né? muita coisa. Então, é cíclico. Talvez justifique porque muitos têm a profissão de corretor como um side job, Como segundo né? trabalho, exatamente. E não é. É um trabalho 24 horas, full time, full time. Então, eu acredito que sempre vai ter muitos corretores, mas vão ser poucos os que vão passar o ciclo, entendeu? Que vão para a próxima fase, que vão realmente ficar no mercado. Então, assim, falta corretores que conseguem realmente se estabilizar porque, gente, vida familiar, vem pra cá com filhos, e tem que fazer dinheiro, tem que sustentar a casa, daí não consegue vender, e daí começa a colocar aquela pressão, daí é mais pressão ainda, daí, né, quando você na frequência de desespero, você acaba não vendendo mesmo. Daí você começa a procurar um outro trabalho, porque você precisa sustentar a casa. Daí você tem a sua carteira de real estate, mas daí você já entra no outro trabalho, daí começa... Então, assim, é polêmico e não, entendeu? Sempre vai ter poucos bons corretores, né? Sim. Isso que você falou sobre parceria é bem interessante, porque eu tenho uma impressão de que o corretor solitário, aquele que se isola e tenta, na força do braço, vender sem estar se aprofundando em conhecimento e fazendo conexões e parcerias, fica muito mais difícil para ele, né? Eu acho que qualquer coisa que você faça na força do seu braço, você não vai conseguir, né? Hoje a gente fala muito de deixar as suas dores, ansiedades, medos e o seu trabalho para Deus, né? Que Ele vai ser aquela força motriz que vai te ajudar, que vai te sustentar. Então, assim, por muitos e muitos anos, eu fui muito na força do meu braço. Muito na força do meu braço. Por mais que eu tinha assistente, funcionários, era eu, assim. E nunca deixei para ele, eu nunca perguntei para ele o que era para eu fazer, né? Então, assim, eu vejo que Deus me sustentou todos esses anos porque eu sempre trabalhei com ética profissional, de princípios e valores. Isso que me trouxe até aqui, né? Mas hoje o meu fardo está muito mais leve, porque hoje eu consagrei a minha empresa para ele. Não sei se a Amanda vai lembrar, tá aqui no primeiro dia de reunião esse ano, no primeiro dia que eu voltei para a Selecta, depois, né, passou o ano. A primeira reunião, eu peguei todo mundo, eu orei e falei assim, Senhor, esse ano a Selecta é do Senhor. Eu nunca tinha feito isso antes, entendeu? Então, deixar realmente todas as dores, os sonhos na mão dele, fica mais leve. E daí tudo começou a acontecer na Selecta. Eu fora da Selecta, pela Manuela,
os corretores de Deus, assim, começaram a entrar na Selecta. Eu nem tô na Selecta diariamente, entendeu? Eu via que você estava afastada com a Manuzinha pequenininha É, e as vários reuniões acontecendo, os atendimentos acontecendo. Eu falei, que bacana, a Bruna não tá, mas tudo tá acontecendo. exato, foi quando eu parei de querer fazer as coisas do meu jeito, na força do meu braço, entendeu? Foi quando realmente eu falei assim, Senhor, a minha empresa é sua. O que for ter que ser, o que for ter que acontecer esse ano, vai acontecer. Se for para fechar, eu fecho. Se for para continuar, eu continuo. E foi essa a minha oração. Eu peguei todo mundo, a gente fez uma roda. Eu orei e falei assim, Senhor, é o primeiro dia que a gente está aqui trabalhando e eu estou consagrando a minha empresa para você. Isso é fantástico. A gente tem essa mesma mentalidade. É. Entre o Alessandro e eu, a gente sempre faz algumas orações nesse sentido. E agora a gente está tentando ser consistente de fazer com o resto das pessoas, né? Aham. Nas segundas-feiras a gente fala, Aham. consagrar aquela semana a Deus e falar, É. Deus, que o Senhor venha e reine aqui, porque não é sobre nós, mas é sobre todas as pessoas que são impactadas com o nosso trabalho. É isso aí. A gente fala, parece até tão clichê, mas é cada família que é atendida, cada cliente, cada comprador é uma família atendida. Uma família de imigrantes que veio de algum lugar, assim como nós viemos. É isso aí. Que estão chegando aqui sem a rede de apoio, muitas vezes, que tem lá no Brasil, sem os avós, já com o coração meio quebrado por deixar os familiares mais próximos lá. Eu me lembro quando a gente chegou, acho que eu passei um mês só chorando. Depois eu deletei, assim. Eu falei, chega, acabou, esse tempo acabou. É. Mas é difícil quando a pessoa chega. Então, É. ter pessoas íntegras, idôneas, que estão ali realmente no intuito de ajudar, não só de empurrar uma casa, empurrar um financiamento. Isso faz a gente ter vida longa no Você nosso sabe trabalho. que sempre quando eu vou mandar uma oferta, eu fecho os olhos e oro. Eu falo assim, Senhor, se for ter que ser esse imóvel, for uma bênção para a vida da família que está comprando, que aconteça. Se não for para ser esse imóvel, que seja outro, mas que seja o imóvel certo, o investimento certo, que a família não esteja comprando na emoção, que realmente faça sentido e vá trazer alegria. Então, sempre quando eu mando uma oferta, eu faço essa oração. Então, assim, Que legal. a minha vida espiritual tem se transformado, né, nos últimos anos, como eu já falei, se acompanhou. Mas é esse o propósito, entendeu? Então, muito mais do que comissão, claro, todo mundo precisa, esse é o nosso ganha-pão, mas aquela satisfação de realmente você saber que você entregou o que a pessoa precisava e ela tá feliz, não tem preço. Sim, é impagável, é impagável. E deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos falar um pouquinho da maternidade, porque não dá pra gente acabar esse vídeo sem falar de maternidade. Aham. Como é que é agora que você tem a Manuela de 4 meses, né? 4 meses. E eu sei que você tem uma estrutura, você tem Aham. os funcionários da Selecta e tudo mais, mas ainda assim agora, o seu tempo, que já era bem ocupado com tantas Aham. coisas, agora é mais ainda. Como é que Aham. você está fazendo com isso? Eu acho que tudo faz parte de um amadurecimento, né? E você priorizar prioridades, né? Então, eu sei que eu não conseguiria, me conhecendo, ficar, vamos dizer, se eu trabalhasse no emprego que eu tirasse 6 meses, como no Brasil tira, ou 4 meses, a maioria dos empregadores aqui dão 4 meses para os funcionários, né, para as mães. Ficar, tipo assim, vou ficar 24 horas com a Manuela. Não consigo. Não sou eu, entendeu? Por quê? Porque para eu me sentir bem comigo, me sentir viva, eu quero sim ir trabalhar, ir numa reunião, ir numa academia, fazer minha unha, né? Então, assim, é como você enxerga as coisas e como você coloca as prioridades, entendeu? Então, hoje, eu me dei esse tempo, o primeiro mês com a Manuela, e agora eu estou escolhendo as reuniões que eu vou, os clientes que eu vou atender. Geralmente, hoje, eu só atendo os meus
próprios clientes. Eu não atendo mais nenhum cliente novo, né? A grande maioria dos clientes novos são todos para os corretores. Então, é um cliente que está na cidade, que quer ver a Manuela, que quer me dar dar um abraço, dar um beijo. Então, são esses clientes que eu dou realmente prioridade para estar encontrando. Então, assim, tá funcionando de uma forma maravilhosa. Hoje a gente está muito mais na parte estratégica. Eu estou na parte estratégica. Então, assim, tem muitas coisas que a gente está fazendo. Claro que a gente não vai divulgar aqui, mas assim, que é muito na parte estratégica da empresa, que é, novamente, a gente fala assim, a gente tem as reuniões de brainstorm, aparece cada, tipo, eventos, projetos, que é isso que a gente que eu tô mais, entendeu? Fazendo. Então, eu tô conciliando bastante nisso, realmente, para ter esse tempo gostoso com a Manuela, porque passa rápido, a gente sabe. Muito. Daqui a pouco ela já tá com 1 ano, pouco tá indo na escolinha. Então, assim, tudo que falo muito que para não fazer, eu tô fazendo. Dorme comigo? Dorme comigo. Não pode dormir com isso no bercinho. Ela tá dormindo com isso no bercinho. Porque eu tô lá do lado, entendeu? Então, assim, tô curtindo cada fase, eu tô me permitindo o que eu acho certo. E não deixando as pessoas influenciarem, entendeu? Então, tem sido uma bênção, tem sido uma bênção. Deus sabe o que faz, né? A Manuela veio num momento de maturidade em Veio. que você sabe quem você é. Exato. E sabe a direção para onde você tem que ir, sem depender muito da opinião das outras pessoas. A única então, opinião agora é fica do meu mais marido, fácil. acabou. Então, se tiver que acontecer, se a gente, entrar num acordo de tem que ir por esse lado, a gente vai. Senão, não. Mas assim, mãe, pai, pode ser quem for. Não, se a gente acha que a gente tem que ir por aquele lado, nós como famílias, nós vamos por aquele lado, sabe? Então, isso é a maturidade, entendeu? Então, sim. assim, não tá ligando porque as pessoas vão falar, achar. Todo mundo vai ter alguma coisa para falar, né? Então, E eu vejo que de vez em quando você está fazendo reunião ou alguma coisa no Zoom e você está com ela ali junto. tô com ela. E uma coisa que eu ia falar, engraçado, voltando um pouco ao assunto que a gente falou, né? De não na força do braço, de o que você falou, toda manhã vocês querem fazer uma oração. Sim. Por Segundas-feiras. Segundas-feiras. Por isso que eu fiz a Selecta, o GC da Selecta, a primeira segunda-feira do mês. Para preparar o mês. Ah, legal. Entendeu? Quando eu tive a vontade de fazer o GC da Selecta, no meu coração é a primícia, o primeiro dia do trabalho, é o dia que eu quero fazer para consagrar aquele mês, para preparar aquele mês para o que está por vir, né? Então, cada vez mais a gente tem, né, os corretores da Selecta participando, que realmente foi para a gente ter mais esse momento de união, né, juntos, e para os parceiros, para os amigos, porque a palavra de Jesus é para todo mundo, não é? Sim. Então, e tem sido maravilhoso, né? tem sido maravilhoso. Por isso que eu coloquei a primeira segunda-feira do mês, para preparar realmente o mês para o que está por vir. Eu me lembro, no primeiro GC que eu participei, eu me lembro de você orando para que Deus permitisse que quem tivesse que sair, saísse. E que ele trouxesse pessoas que estivessem alinhadas com os valores da Selecta. É isso. E cada vez mais, né? E cada vez mais a gente chama todos os corretores, não são todos que vão, né? Mas a ideia é realmente para a gente ter esse momento, entendeu? De preparar o nosso mês para o Senhor, né? E fica mais leve, né? Parece que você já entra no mês blindado, protegido, sim, direcionado, sim. sabe? Sim. Então, no próximo GC a gente vai receber uma pastora sensacional. Eu não gosto de falar quem vai, porque senão, eu só vou pro GC porque tal pessoa vai. Eu acho bom também. E você entendeu? Então, assim, eu falo pra Jéssica, não conta quem vai, porque a pessoa que vai pro GC e está naquele dia, é porque era para estar naquele dia, entendeu? Não está naquele dia porque é tal pessoa que vai, né? Sim. A gente já chamou algumas pessoas muito influentes, muito conhecidas, que no dia não deu para ir, enfim, tal. Mas a gente falou assim, eu não quero que as pessoas participem porque vai estar aquela pessoa. Por causa de uma pessoa, né? Você entendeu? Então é isso, mas no próximo vai ser muito bacana também. Ai, que legal, que legal. Vou estar lá, se Deus quiser. E me fala uma coisa, vamos falar de legendários? Vamos falar de legendários. O que mudou depois do Legendários fazer parte da sua vida? Olha,
eu falo... Você participou do Chá das Esposas, do Não, Master? não. Eu fui dar um depoimento. O que acontece? O Paulão, meu marido, ele já era muito homem naquele sentido de a palavra é dele, o caminho é dele, o sacerdote é dele, forte, assim. Por quê? Porque eu sempre fui muito dominante, uma pessoa muito dominante. É do meu jeito, é como eu quero, tal. Então, nos meus relacionamentos, se eu não tivesse uma pessoa mais forte do que eu, é Não óbvio que não funcionava. funcionava. Então, o Paulo veio com toda a força dele para como fala, para me domar, realmente, para me domar. Até hoje, muitas vezes, eu saio assim na frente dele, a gente acaba de comer no restaurante, eu pago e já saio, e o Paulo fica sentado no restaurante esperando. Assim, enquanto você não voltar e sair do meu lado, eu não vou sair daqui da mesa. Por quê? Cabeça, mil, tal, não sei o quê, já quero sair, já quero resolver, tal. E o Paulo assim, não, você vai sair do meu lado. Então, no começo do nosso relacionamento, foi muito difícil. Porque, assim, eu extremamente dominante e querendo fazer do meu jeito. Então, o Paulo sempre foi muito sacerdote da casa, né? Por mais que eu quisesse comandar, né? Então, eu falo que o Legendários foi bom para mim, porque eu soube o meu papel de mulher e de esposa, muito mais do que ele o papel de homem, entendeu? Porque ele já era do Ele já tinha consciência. Ele já tinha consciência. Ele sempre abriu a porta do carro para mim. Quando a gente saía, eu falava assim, amor, eu vou pegar uma bebida. Ele assim, não, quem vai pegar a bebida sou eu. Sabe, coisas assim, tipo assim. E foi isso que foi conquistando, né? Cheguei aqui nova, com 20 anos, eu me virando para tudo. Imagina, a gente namorando, eu falo assim, eu tô meio resfriada. Ele comprava o remédio e deixava em casa. Sabe? Detalhes que foi conquistando, por quê? Porque ele era o homem, né? Sim. E eu vi que eu queria isso, mas nunca soube que isso existisse, né? Esse papel de homem. Então, assim, eu falo que o Legendários foi mais para eu melhorar do que ele pelo papel dele de homem, né? Então, eu conto no Legendários, assim, que as esposas, né, sofrem muito. Não, eu passei fome, daí meu marido passou fome. Eu senti frio, meu marido sentiu frio. Eu falo assim, eu não senti nada. Ele até conta isso, e eu contei isso no depoimento. Eu falei assim, eu ainda muito, né, dominante... Eu assim, gente, eu não senti nada. Tava assim, super feliz que ele tava lá. A gente não sabia o que era, né? Então, ele fez em fevereiro do ano passado. A gente não tinha ideia do que era. Mas eu fui mudando conforme ele foi indo e servindo. Eu fui entendendo mais o meu papel de mulher submissa na questão de deixar Sob a missão missão. dele, né, do que qualquer outra coisa. Então, foi mais um tratamento para mim como família, da gente realmente jogar tudo para o Senhor e orar, e se é esse o caminho, a gente vai nesse caminho, do que ele realmente, que muitas mulheres querem mandar o homem, né, para melhorar isso, aquilo. Claro, ele voltou ainda mais maravilhoso, mas eu acho que foi mais um tratamento de choque para mim, sabe? Eu acho que acaba sendo para todas. Para todas, porque A não assim, ser que a mulher não esteja querendo ver mesmo, mas a atitude de um dentro de casa acaba influenciando a atitude do outro. exato, né? Ele é muito mais paciente e tudo. Então, assim, eu quero crescer com ele, a gente quer caminhar juntos ou ele vai caminhar sozinho e eu não, entendeu? Então, não é aquela coisa que eu quero me forçar a ser uma pessoa melhor, é automático, né? Você quer estar junto da pessoa que você ama, você quer caminhar sob a mesma missão. E é por isso que tantos relacionamentos hoje não dão certo, porque o homem que é para ser o sacerdote, ele está acomodado. Ele não tem missão, ele não tem um sonho, não tem nada para incentivar, para a família buscar juntos, para orar juntos. Então, às vezes, a mulher vai perdendo toda aquela admiração no homem, porque não tem uma missão juntos. Né? Esse assunto, eu acho que é um assunto para um podcast inteiro só sobre ele. Porque tem muita mulher que se coloca na frente do homem, ela passa a ter a energia masculina da casa. Porque não falta a energia masculina do homem. E muitas vezes o homem
o que que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? A mulher se coloca ali na frente porque ela não tem nem paciência de pedir uma coisa pra ele e esperar ele fazer. É. Ela já quer ir lá e resolver porque tem que ser no tempo dela. E eu tô falando porque eu sou mulher e eu já fui essa pessoa, tá? E aí o homem fala assim: "Ah, deixa, se eu for fazer, ela vai reclamar mesmo, deixa ela fazer". Se acomoda. Aí no final do dia a mulher está extremamente cansada, frustrada, reclamando de tudo, de todos, só que ela não saiu da frente para Deus tratar esse marido e deixar ele dar as cabeçadas dele e aprender. Eu era essa mulher, né? Não, não que o Paulo nunca tivesse sonhos, sempre teve muitos, né? Mas eu era essa mulher do tipo assim, aquela história, né? Tô chegando no mercado cheio de compras. Aham. E daí eu fico pé da vida porque assim, nossa, ele não me ajudou, mas você pediu para ele te ajudar? Uhum, Né? Então você exato. trouxe todas as compras, tudo, fica emburrada porque o marido não ajudou, o filho não ajudou, não sei o quê, mas você nem pediu para eles te ajudarem. Exato. Entendeu? Exato. Se você pedisse assim, amor, você pode me ajudar? Não, agora, pode deixar que eu pego. Né? Exato, exato. Mas é a mulher dominante, a mulher com energia masculina, tudo. Então, é saber o papel de cada um. Quando né? você fala dominante, você está falando da metodologia DISC, né? Da DISC. Dominante, gente, é um dos 4 tipos de personalidade que é caracterizado por uma pessoa extremamente tarefa. Ela busca resultado, ela busca, como a gente fala aqui, get it done. Ela quer a coisa feita. Então, ela, às vezes, não está olhando que o marido está pagando a conta. Ela está levantando, está saindo, porque ela tem que ir não sei para onde, como é o caso que a Bruna falou aqui. E né? e eu lembro que as pessoas falam, porque eu sou, né, hoje eu tô bem melhor. Que a minha cabeça gira, né? Você já sabe. Tá pensando a mil. Daí você fica com cara séria. Não, a Bruna tá brava comigo hoje. Ah, a Bruna não sei o quê. Por quê? Porque não é a questão de eu ser assim. É porque o dominante já tá pensando lá na frente o que precisa resolver e tal. E daí eu tô assim, já pensando. Então, eu tô treinando muitas vezes com a cara séria, mas é porque eu já tô pensando que não é muito viver presente. Claro, tô melhorando, a gente sempre tem coisa para melhorar, mas o nosso relacionamento se fortaleceu porque eu tô aprendendo cada vez mais a assumir o meu papel, sabe? Legal, quando tudo se encaixa, né? Muito bom, muito bom. Mesma coisa lá em casa, gente. Quando cada um tá no seu lugar, tudo se encaixa e quem está ganhando é a família como um todo, os filhos, sentem muito mais segurança, né? É incrível. Muito mais leve, né? Eu apoio e acho que se você é mulher, deveria muito pensar em incentivar o seu marido a participar do Legendários. Você vai ser a maior beneficiada. Não, com certeza, com certeza. E se você é homem, tome essa atitude. Sua mulher vai te admirar muito mais, porque você vai ser transformado pouco a pouco. Né? Eu falo para todo mundo assim, não é que o seu marido não seja maravilhoso, mas ele vai voltar muito mais maravilhoso. Exatamente. A gente fez uma postagem esses dias, uma foto que a Chay tirou aqui do Legendários, né? Nós como casal. E eu estava falando na legenda exatamente isso. Você não precisa subir a montanha para falar com Deus. Você não precisa pagar para ter um momento de intimidade com o Pai. Mas se você for e participar, muita coisa vai mudar. Inclusive, em benefício das suas futuras gerações. Porque muda, né? Muda. Então, eu acho que o Legendários, ele veio... Não é um projeto, é um... Movimento. É um movimento. Então, o Legendários é um movimento maravilhoso, né? Que muita gente que está criticando, principalmente o Brasil, que não entende, é porque não fez, né? Então, é muito fácil você criticar o que você não faz, que você não fez, que você não testou. Acho que deve ser difícil alguém participar e depois criticar. E criticar. Você pode ter suas opiniões, óbvio, mas você tem que ter após você fazer o Legendários, e não antes. Isso qualquer coisa na sua vida, né? Ah, eu não gosto de tal coisa, mas você testou, você provou, você... Não, então assim, então você está julgando, né? Então, assim, é um movimento lindo que eu espero que ajude muito, muito, muito mais homens quando eles tirarem a capa do orgulho. Exato. E resolverem fazer. Exato, maravilhoso. Gente, esse vídeo não precisava acabar nunca, mas eu vou terminar com... Ainda, tem né? muita, né? Mas eu vou terminar com uma pergunta sobre o mercado imobiliário. Vamos falar aqui quais são as áreas mais promissoras daqui do centro da Flórida para investidores? Ai, ótima pergunta, porque são essas áreas que nós, quando eu falo nós, eu e o Paulo, a gente procura para investir para nós, né? Porque são as regiões onde a gente está vendo que está valorizando, que estão construindo muita coisa, que vai vir hospital, que vai vir escola, porque são essas áreas que vai valorizar demais, né? Então, assim,
eu falo isso para os corretores. Antes de você ser um corretor, você tem que ter uma casa, você tem que passar por esse processo, porque você vai, claro, os corretores estão começando, tem que colocar como na listinha para comprar um imóvel próprio, porque é isso que vai trazer a segurança para você trabalhar com seus investidores, para você trabalhar com seus clientes. Né? Então, quando eu e o Paulo a gente está olhando essas regiões, realmente a gente olha isso como um todo, né? E daí, claro, nossos clientes também compram. Hoje, o que a gente vê muito crescendo, a região de Clermont, por ter muito espaço ainda para desenvolvimento, e a gente sabe que tem muita coisa que está sendo construída, que foi aprovada. St. Cloud também é uma região ótima, né? Então, a gente está falando do lado. Ocoee, aqui, Ocoee. Muitos projetos bacanas que estão vindo para cá, que já foram aprovados. Groveland, engraçado, né? A gente conheceu Groveland quando o Paulo comprou o espaço para The Wicked, da Range. Porque até então a gente assim, gente, onde fica Groveland? Né? A gente também não conhecia. Não, né? E daí a gente começa... Onde todas as construtoras estão indo, né, que constroem as grandes construtoras, Lennar, Meritage, My Homes, é onde você tem que olhar. Porque eles não estão construindo numa cidade do além, porque não vai ter ninguém. Não é à toa. Não é à toa. Então, assim, uma das dicas é isso. Então, aonde que tá todas as construtoras indo? Uma das cidades é Groveland, né? Que até então, quando a gente comprou o terreno, ninguém sabia de Groveland. Agora a gente sabe que a gente fez um excelente investimento, porque realmente a gente vê toda essa migração das construtoras indo para lá. Né? Como Haines City também. Haines City, você vai para lá, todas as construtoras estão lá. Então, assim, são investimentos que vão ser a médio, longo prazo. Todos os investimentos imobiliários aqui é médio e longo prazo. Então, o cliente, o brasileiro que entende isso, investe para saber que daqui 5, 10 anos ele vai ter o retorno, ele está tranquilo. Mas se é aquele cliente que quer aquele retorno imediato, é difícil hoje a gente ter alguma região assim, sabe? E para a gente fechar, vamos falar de Orlando mesmo, né? Tantos projetos sendo desenvolvidos aqui, tantos orçamentos já foram aprovados, International Drive vai ser reformulada totalmente. Revitalizada total. Centro de convenções. Vão expandir. Que vai trazer muito mais o turismo de negócios para cá. Qual é a visão que você tem para Orlando nos próximos 5, 10 anos? Orlando não vai parar nunca. Não vai parar nunca, porque ainda tem muito espaço para crescimento, né? A gente tem os grandes, né? A maior empregador da Flórida, que é a Disney, que ainda tem muito espaço, terreno, que é deles, que eles não construíram, que eles não desenvolveram, né? Então, a gente está falando aí de hectares e hectares de terrenos que eles têm, que eles foram comprando, em vários nomes de pessoas jurídicas diferentes, para ele não saber que era a Disney comprando. E eles não têm desenvolvido nem 60%, 70%. Você entendeu? Tem muito espaço ainda. Então, assim, o que eu vejo? Mais um parque saindo da Disney. Da Disney. Mais atrações, né? A International Drive vai ser revitalizada. Downtown Orlando, que eles vão fazer, que foi aprovado também parques embaixo das rodovias, daqueles estacionamentos de downtown. Então, assim... Nell City. Não, tem muita coisa. Orlando não vai parar, por quê? Porque a gente está falando de um clima extremamente agradável, bom, né? A gente está falando que a gente está no meio do estado da Flórida. Então, assim, quase nunca aconteceu nenhum acidente de furacão, né? Dessas coisas aqui, porque a gente está muito protegido estrategicamente. Como Miami também, que tem um dos maiores portos dos Estados Unidos, que chegam milhares de cargas, não só a parte turística, mas também, né, a parte de cargas que vem para Miami. Nós temos Porto Carnaveral, pertinho aqui de Orlando. A gente tem tanta coisa aqui acontecendo. O esporte, que está muito forte. Lake Nona, que tem o maior centro de tênis, né, de treinamento de tênis dos Estados Unidos. Sim. Campos de golfe, PGA. Então, assim, a gente tem muito aqui, né, para oferecer e muito espaço ainda. Né? Então, eu vejo que aqui para os 5, 10 anos é só crescimento, com novos parques, mais turismo, enfim, mais escolas, tudo. Então, assim...
é um investimento que você não tem como perder, entendeu? A médio e longo prazo você vai sair sempre ganhando, tanto na valorização do imóvel, quanto se você for estrangeiro do câmbio também, porque a gente sabe que no Brasil, né, Exatamente. a instabilidade Infelizmente, econômica, o dólar só tende a ser mais valorizado perante o real. sim, sim. A gente tem recebido, desde a última eleição no Brasil, um número muito maior de clientes, justamente porque as pessoas se sentem muito inseguras, né? Hoje em dia, com o governo e toda essa questão. Mas, graças a Deus, que a gente tem opções maravilhosas para brasileiros poderem colocar o seu dinheiro de uma forma segura, num lugar seguro, num lugar forte e muito promissor. Tudo isso que a Bruna falou é, talvez, né, Bruna, uma parte. Porque se a gente for elencar tudo, vai dar muito mais do que todos esses projetos. Então, acredito que vocês que queiram fazer um investimento aqui possam procurar. Vou deixar aqui na legenda desse vídeo todos os contatos da Bruna, da Por Selecta. Ela tem uma variedade de corretores que podem atender, tirar Sim. todas as dúvidas. Esses corretores estão ativos nas redes sociais, mostrando vídeos de casas e de lugares para se morar e para se investir, né? Bruna, que pena, mas a gente vai terminar esse vídeo. A gente vai terminar esse vídeo com um gostinho de quero mais. Sim, foi Sem um dúvida prazer. nenhuma, a gente vai conseguir fazer alguma outra coisa juntas para a gente ir falando um pouco mais sobre esses bastidores do mercado imobiliário e isso. novidades e atualizações, certo? É isso aí, foi um prazer dividir um pouquinho da minha história, como a gente se fala, né? É Tem muito ótimo. mais por aí, né? E tô ansiosa para o que está por vir, né? Na minha vida. Sim, e isso. quem sabe daqui a uns 2, 3 anos a gente está lembrando desse podcast aqui, vendo, nossa, olha tudo que Deus fez. Que nós construímos, Exatamente. né? Isso aí que Deus fez. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, compartilha com alguém que vai gostar de saber sobre uma corretora de imóveis que virou uma dona de uma imobiliária de sucesso em Orlando, com tanta experiência para compartilhar, e também com aquelas pessoas que querem investir no mercado imobiliário da Flórida. Tchau, tchau. Te vejo no próximo vídeo.